Informação e prestação de serviço. No ar, Informativo 98. No Informativo 98 de hoje, entrevista de Brás Paulo com o promotor Paulo Henrique Delicoli. Alô, Brás, boa noite, tudo bem? Salve, garoto, é só alegria. Bora, boa noite, doutor Paulo Henrique Delicoli, tudo bem com o senhor? Boa noite, Matheus, boa noite ao Brás Paulo, nosso amigo e irmão de fé. Salve, rainha, paz de Jesus, o amor de Maria. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesta noite e me colocar à disposição, né, para o assunto que for pertinente ao momento. Brás, à vontade. Matheus, o meu retorno do Dr. Paulo, ele tá todo distorcido. Você tá ouvindo ele bem? É porque você está em um computador e o Dr. Paulo Henrique está em outro. Eu já consertei aqui, fique tranquilo. Ah, beleza. Maravilha. Dr. Paulo, boa noite. Boa noite, Brás Paulo. Eu quero aproveitar também e saudar todos os radiovintes aí, né, da Clube. É uma alegria muito grande voltar a esta casa de comunicação e, dentro do possível, colaborar aí, né, para que a gente possa levar informações de qualidade aos ouvintes. Maravilha. Doutor Paulo, alegria imensa. Atualiza pra gente. Última vez que eu tive a alegria de conversar com o senhor um pouco mais demoradamente, o senhor estava responsável pela vara da infância e juventude. Ainda permanece? Como é que está a questão da promotoria? A pandemia afetou muitos trabalhos. O senhor fique à vontade. Nós temos aí meia hora. Brás Paulo, na realidade o promotor ele atua perante a promotoria, né? A vara da infância e juventude é o juiz. Então, assim, é verdade. Continuo com as minhas atribuições ordinárias, promotor da infância e juventude, educação e execução penal aqui em Patos, né? Cheguei aqui em 16 de março de 2010, uma cidade extraordinariamente receptiva, uma população muito amistosa, uma pujança muito marcante também aqui. Algo que me chamou muita atenção, Brás Paulo, né, e Matheus, quando eu cheguei, que me chamou a atenção minha, da minha família, foi a quantidade de bandeiras, né, do Brasil que a gente vê estendidas. Isso é um símbolo muito significativo, né, de patriotismo, de amor a esta terra tão sagrada, né, a terra das Gerais. Então, para mim, eu me identifiquei muito, eu me senti assim em casa aqui, e eu acredito que muitos que vêm de fora têm também essa boa impressão, sabe? E a gente está aqui, de alguma maneira, contribuindo, né, dentro das nossas limitações. Você perguntando sobre a situação da pandemia, eu acredito que a pandemia afetou o planeta todo, eu tenho convicção disso, né? Temporariamente, o nosso modo de viver foi modificado, né? Então, a gente teve que se adaptar. As demandas sociais são inesgotáveis. Então, no que diz respeito às nossas matérias, né, infância e juventude, execução penal, houve uma modificação no fluxo, mas não houve uma paralisação, né? A matéria da infância e juventude e execução penal não teve paralisação durante todo esse período de pandemia. A vara continuou funcionando, o Dr. Vinícius ali, né, conduzindo os trabalhos, a doutora Solange, por sua vez, na área da execução penal. Então, houve um fluxo, sim, numa marcha bem mais lenta do que o convencional, mas não paralisou. E também, da mesma forma, a promotoria, porque nós somos muito influenciados pelo ritmo do judiciário. Então, a gente tem conseguido atravessar, né, com dificuldades, a exemplo de outras pessoas, de tantas outras pessoas, mas estamos aqui, firmes e fortes. Maravilha. Eu aproveito para deixar para quem está nos ouvindo, o Matheus tem aí o WhatsApp da Clube, aqueles que quiserem mandar alguma pergunta, se tiver tempo, fique à vontade, né, Matheus? Exatamente, Brás, muito bem colocado, 3818-1798 é o nosso telefone fixo. Se você não tem o WhatsApp, a gente coloca à sua disposição para você ligar pra gente para fazer alguma pergunta. A gente coloca no ar e você entra junto com o Brás e Dr. Paulo Henrique Delicoli. E também o nosso WhatsApp, 991050439. Eu vou repetir para você anotar, salvar no seu telefone e mandar a sua pergunta. 991050439. Maravilha, o fixo voltou, seja bem-vindo. É isso aí, tá à disposição. É isso aí, bacana. Doutor Paulo, é verdade ou é mito que a pandemia, de alguma forma,
não sei se atualmente, ou pelo menos no princípio, ela trouxe uma insegurança maior para as crianças e adolescentes, porque perdeu a referência da escola, do presencial, e algumas acabaram ficando reféns, se é que a gente pode usar essa palavra terrível, de próprias pessoas ou familiares, ou, vamos dizer ali, pessoas que moravam na mesma casa e que às vezes a mãe ia trabalhar ou o indivíduo ia trabalhar e essa criança ficava à mercê ali de um adulto ou de um jovem que acabava criando situações até de abuso. Isso realmente houve um aumento ou não? Isso aí, na verdade, foram situações colocadas ou muito pontuais? Braz, eu acredito, até pela situação da pandemia, que nós não temos uma apuração precisa, estatísticas claras a esse respeito, até porque esses levantamentos hoje estão muito precários, né, em razão da pandemia, justamente, do distanciamento social que se estabeleceu. Mas, assim, é importante nós lembrarmos aqui das informações, das notícias negativas que diuturnamente nós somos bombardeados, né? Isso chega para as crianças também e não se tem um preparo, via de regra, um preparo emocional para lidar com essas adversidades, né? Isso é uma constatação. Então, assim, os veículos de comunicação hoje estão, né, retratando historicamente, diuturnamente, né, o cenário pandêmico, não só do Brasil, mas do planeta todo. Então, essas notícias geram um temor reverencial, uma intimidação psicológica, um medo, né, uma aflição, uma angústia, porque é o medo do desconhecido. Por outro lado, quando nós falamos dessa concentração de pessoas no mesmo ambiente familiar, né, é claro que existe uma possibilidade, né, de aumentar as hipóteses de abusos, principalmente quando nós vemos, em muitos casos aí, você falando, né, de abuso, um abuso que é recorrente, que tem acontecido de uma maneira muito lamentável e dolorosa, é o abuso sexual dentro do ambiente familiar, entre os seus pares, né? Essa sexualidade estragada, a perversão, né, acaba favorecendo dentro do ambiente, o ambiente familiar, ele tem a tutela constitucional da inviolabilidade. Então, existe esse risco e algumas situações estão sendo verificadas, sim. Chegando ao conhecimento da autoridade policial, chegando ao conhecimento do Conselho Tutelar, das promotorias, seja das promotorias criminais ou da infância e juventude, enfim, da justiça, desse sistema de garantias aí, né, que tem funcionado, ainda que com algumas dificuldades da pandemia, mas tem funcionado. Então, respondendo a sua pergunta, a pandemia influenciou, sim, o aumento, né, de casos de violência doméstica. A violência doméstica, que é uma matriz da violência na sociedade. Por outro lado, também, as denúncias acabam sendo reduzidas, porque um marcador significativo, você que era da educação sabe muito bem, sim. E a gente observa isso com muita clareza, que a escola, né, a identificação de muitos casos de abuso, de violência, de negligência, acabam sendo identificados no ambiente escolar, né? Quando, então, os órgãos de proteção são acionados, fazem as intervenções e levantamentos das informações para saber se aquilo é uma situação pontual ou recorrente, né? Então, com o fechamento, com a paralisação, né, das escolas em razão da pandemia, essa apuração de abusos, né, de violação de direitos fundamentais do público infantil e juvenil tem diminuído justamente pela dificuldade de fiscalização no domicílio. Muito interessante, agradeço o senhor. E vamos falar agora do tema principal que nos trouxe aqui. O Brás. Oi? Eu queria até, nesse assunto em que o doutor está falando, falar a respeito daquele caso recentemente que a gente teve aqui na cidade, daquele avô que abusou da neta. O doutor tem conhecimento? Como que está aquele caso? Como está sendo investigado? Não sei se o senhor soube recentemente. Teve uma grande repercussão na cidade e até na região. Eu estava no plantão, né, atendendo, então vou falar sobre a questão do criminal, né? Então teve uma autuação em flagrante, a autoridade judicial aqui, o juiz plantonista, a requerimento do Ministério Público, converteu, né, a prisão em flagrante em prisão preventiva. Foi decretada a prisão preventiva do acusado, né,
da prática da violência sexual, né, do abuso sexual no ambiente familiar. Mas um cuidado que nós, né, procuramos ter, e isso já é tradição do direito penal nosso, né, de procurar, garantir o anonimato da vítima, até mesmo lembrando de como funcionava anteriormente, né, antes da reforma do Código de Processo Penal, e agora nós estamos passando por um outro processo de reforma, mas é a questão do escândalo do processo, porque o escândalo do processo muitas vezes pode causar um mal maior à vítima do que a própria impunidade do agressor. Então, justamente para a gente evitar a estigmatização da vítima, para ela não ficar marcada, rotulada por esse fato, é que a gente evita, né, uma discussão pública sobre o fato concreto, né? O fato concreto. Nós podemos analisar de maneira abstrata, mas sem pontuar o caso concreto, como uma forma de proteger a vítima, principalmente em se tratando de uma criança de pouca idade, né, e que tem uma vida inteira pela frente e que vai ter que superar, né, esse dano emocional muito, muito marcante, que a gente precisa de gerenciar, né, colaborar. Então, a sociedade toda tem que estar em torno disso aí como uma forma de gerenciar, né, esse problema, essa situação, e naturalmente, né, com a resposta do direito penal brasileiro, né, que eu acredito que vai acontecer como acontece em outros casos, quando são levados ao conhecimento das autoridades e fundada a prova também, né, que demonstre a autoria e materialidade dos fatos criminosos. Então, o que eu posso dizer sobre isso, Matheus, né, de uma maneira objetiva, sem entrar na subjetividade, é que as providências legais estão sendo adotadas para repreender a conduta e proteger a vítima também, né? Doutor, não é raro acontecer na nossa cidade casos como esse do avô, geralmente tem tio, primo, às vezes até irmão mais velho. Isso aconteceu também aqui na cidade já, irmãozinho mais velho, acabar violentando o irmão mais novo. O senhor que está há muito tempo, lida há muito tempo com isso. Nesses casos, existe ali, como que eu posso dizer, um problema de cabeça na pessoa, ela precisa um acompanhamento psicológico, porque tomar esse tipo de atitude é algo assim, sabe, é algo totalmente condenável e não tem nem explicação e nem desculpa de quem comete o ato quando ele vai se justificar. Não tem justificativa para tal ato. O senhor que está no meio tem muito tempo. Quais são os principais motivos que levam ao abuso, principalmente o abuso infantil? Matheus, veja bem, cada um já tem opinião formada sobre tudo e sobre tudo. Então, eu também não sou o dono da verdade. Estou tentando entender para lidar com esse fenômeno, né? Que é um fenômeno que tem sido recorrente, lamentavelmente recorrente. Mas se a gente for fazer uma análise histórica, né? Por exemplo, a questão da pornografia, e algo que a gente tem que falar de uma maneira muito, muito científica, inclusive, né? Ou seja, fazer um estudo mesmo sobre esse acontecimento. A pornografia, ela popularizou, né? Se você for pegar aí um parâmetro um divisor de águas aí, uma régua, né? E dividir aí 20 anos atrás, o acesso das pessoas ao conteúdo pornográfico era muito, muito restrito, né? E até mesmo através de revistas, alguma coisa assim. E hoje, esta pornografia, ela popularizou nessa tecnologia que nós temos acesso, todos nós, né? Seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, né, tem acesso. E o ser humano é bombardeado, né, desse conteúdo pervertido. E algumas pessoas não conseguem, né, controlar os seus impulsos. Viver em sociedade implica controlar os seus impulsos. Essa perversão sexual, né, eu estava fazendo uma análise, existe uma graduação. A satisfação do indivíduo, no primeiro momento, acontece apenas com a visualização daquele conteúdo pornográfico. Mas o nosso cérebro é ingênuo, ele não sabe discernir o virtual do real. Dentro de determinado momento, né, com esse poder viciante que existe, por exemplo, da pornografia, chega um determinado momento que só o virtual não satisfaz mais, né, aquele desejo, a libido, aquele desejo sexual do indivíduo. Então ele acaba querendo buscar aventuras, realizações, satisfazer as suas fantasias no mundo material, no mundo real.
E aí onde então ele encontra, ele passa a ser um predador, não sei se eu estou sendo claro na minha abordagem aqui. Sim, está sendo muito claro, obrigado. Mas o que acontece é que ele passa a ser um predador em potencial. E o predador em potencial, ele procura identificar a presa. Se a gente for ver na natureza, o predador, via de regra, né, pela lei do menor esforço, ele escolhe a presa que vai resistir menos. Então, por isso que nesse contexto, né, dentro dessa uma visão aqui muito simplista, talvez, né, eu acredito que tem profissionais, pessoas aí que estão estudando, debruçando sobre esse tema, que é um tema sério, né, dentro do contexto social. O que acontece? Então, a criança, adolescente, em razão da sua vulnerabilidade, acaba sendo uma presa fácil para esse predador, sabe? Uhum. Então, o grande desafio, eu compartilhei essa preocupação ontem numa audiência que nós tivemos no fórum, né, para tratar do assunto do FIA, do Conselho da Infância e Juventude, das políticas públicas de enfrentamento das demandas infantos juvenis aqui em Patos de Minas, e eu abordei algo que eu considero relevante, uma segurança tecnológica, uma política de segurança tecnológica, né? A segurança digital, qual que é a ferramenta que nós temos que recorrer para proporcionar uma segurança digital à criança, adolescente, ao menor de 18 anos que recebe uma tutela especial do Estado, né? Qual que é a segurança tecnológica para que esse indivíduo não tenha acesso a conteúdos inadequados, inapropriados para a sua idade, que venha depois refletir em toda a sua vida num desvio de caráter, por exemplo. Então, nós precisamos pensar isso, que é algo recorrente, né? Eu acredito que, via de regra, os pais pegam o celular com a melhor das intenções, entregam para o filho, mas não sabe do perigo que existe ali se ele teclar num lugar errado, né? E ter acesso, por exemplo, a uma pornografia medonha, diabólica e destrutiva, sabe? Então, essa é uma ponderação que eu faço aqui, sem esgotamento da matéria, obviamente, porque o nosso tempo é muito curto, mas é um apontamento que eu faço, né, dentro do meu trabalho, e tenho procurado sensibilizar outros atores sociais aí para que a gente possa construir uma rede de proteção social mais eficiente, mais eficaz, de maneira a amenizar, né, esses riscos, diminuir esses riscos de violência sexual contra crianças. O senhor foi muito didático na explicação, ela foi uma explicação objetiva, foi uma explicação com palavras simples que deu muito bem para o ouvinte entender. Parabéns por isso, mostrou o tamanho e inteligência que o senhor tem e o conhecimento que o senhor tem nesse sentido. Eu tô com um ouvinte na linha, ele já está na linha conosco, ligou aqui, participando ao vivo conosco. Se você quiser revelar seu nome, fique à vontade, se não quiser, tudo bem. Ele quer fazer uma pergunta para o senhor, doutor Paulo. Fique à vontade, ouvinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Zé Carlos. É o seguinte, doutor Paulo Henrique, como tem 11 anos que o senhor participa da vida pública e da cidade, né? Assim, tem alguma sentença nesse período de grande percussão da opinião pública da cidade, nesse período de 11 anos, você lembra de alguma que, assim, chamou a atenção do público em geral, assim, que você sabe como que é, né, a questão da sentença, você se lembra? Olha, assim, do tempo que eu estou aqui, desde 2010, né, nós tivemos casos muito marcantes aqui, né, que ficaram aí nos noticiários por semanas, crimes passionais, né, eu acredito que vocês devem lembrar, né, de alguns crimes passionais aqui. Um fato que se tornou emblemático aqui e quando eu cheguei já tinha acontecido, né, que foi um episódio ali naquele shopping antigo, né? Isso, quando eu cheguei na execução penal, trabalhar aqui na execução penal, já era muito comentado sobre esse fato e eu não sei pormenores sobre ele, né? Eu sei que teve um episódio, né, no shopping aqui, antigo shopping de Patos de Minas, que ganhou, né, gerou muita comoção também, sabe? Então, assim, tem alguns casos que marcam, né? Marcam e a gente, dentro da execução penal, eu acredito que os juízes criminais, os promotores criminais, tentam enfrentar tudo isso de uma maneira não apaixonada, né? Para que a gente não se alimente de um espírito de vingança, mas que a gente possa se alimentar e manter um espírito de justiça, né? A gente não pode ser justiceiro também, a gente tem que cumprir o que preconiza, né, a lei, e que determina que seja aplicado ao caso concreto. Então, assim, de maneira assim, bem objetiva, eu acredito que eu poderia apontar esse caso aí e um outro passional que marcou bastante aqui a história, né, de Patos de Minas, um júri que chamou atenção também aqui bastante, né, e foi
muito marcante na minha caminhada aqui em Patos. Muito obrigado pela atenção, né, e pela resposta. E que você tenha um bom trabalho aqui durante a cidade de Patos de Minas. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado pela sua participação também. Fico muito honrado de te ouvir. Obrigado, Zé Carlos. A participação do ouvinte ao vivo que faz perguntas aqui para o nosso convidado hoje, Dr. Paulo Henrique Delicoli. E eu volto com a bola, jogo a bola para você, Brás. Vamos aí. Dr. Paulo, eu queria só complementar, e na palavra não é nem complementar, é fazer assim, um comentário, quando o senhor falava da questão da pornografia, e que muitas vezes isso é levado para o lado de algo corriqueiro, e que de certa forma sempre existiu, e que aparentemente nunca gerou nada para ninguém. O problema, além de tudo aquilo que o senhor já disse, é que nós estamos num outro tempo. Nós estamos num outro modelo de sociedade que vai exigir de nós, além da fé, da espiritualidade, daquilo que é uma marca registrada que o senhor sempre propaga de forma tão bonita, nós vamos precisar entender também que essa juventude, e mesmo pessoas mais velhas, hoje, elas não possuem mais as âncoras que nós tínhamos lá atrás. Uma dessas âncoras era a seriedade no trabalho, a questão da lealdade nos compromissos. Havia um certo código de ética que não era perfeito, mas que a sociedade ela aceitava e cada um fazia ali a sua combina. Então aquilo que muitas vezes na nossa adolescência poderia até parecer alguma coisa quase que cultural, exótica, uma brincadeira, hoje tomou outros contornos, né? O mundo se tornou outro. E esse mundo virtual, onde nós não sabemos quem está do outro lado da tela, ele se mistura com a realidade. Uma das coisas interessantes, né, quando começou revista em quadrinho, as pessoas diziam, quem lê a revista em quadrinho, ele vai pensar que pode voar igual o Superman. Ele vai pensar que pode cair na água igual o fulano, que não vai ter problema. E isso foi um debate à época. Então, sair desse modelo do pensamento, aonde a realidade vai se fundindo com a fantasia, gera esses horrores que o senhor acabou de narrar para nós. Por isso que a gente tem que estar muito atento, e por mais atento que estejamos enquanto pais, promotores, professores, alguma coisa ainda escapa, porque os horrores estão aí. Então é apenas um complemento para as pessoas não acharem que, por exemplo, pornografia é uma coisa menor. Não, não é. Muitas pessoas, casamentos, relacionamentos são destruídos quando a pessoa ela entra num processo de desordem, principalmente com ela própria, e desordem, inclusive da ordem sexual. É por aí, Brás Paulo. Endossa suas palavras, né? E que a gente precisa de estudar mais sobre isso, compartilhar discussões relevantes e construir, né? Construir soluções para tudo isso, né? Jeito tem, né? Jeito tem. A gente precisa de levar a sério a preocupação, a repercussão disso e fazer cada um, né, o seu papel, desenvolver aí a sua colaboração dentro desse ambiente social, esse ambiente comum, né, essa comuna da qual nós fazemos parte. Amém. Dr. Paulo, o senhor chegou aqui em 2010 e eu já ouvi do senhor várias vezes que algo que chamou a atenção do senhor em Patos é que aqui nós tínhamos uma grande rede de solidariedade. E, não satisfeito com a rede de solidariedade que nós já tínhamos, o senhor conseguiu implementar e direcionar novas percepções, usando da própria lei, de instrumentos, inclusive, fantásticos, para alcançar crianças e jovens no aspecto da formação essa cultural, moral, literalmente um resgate feito através de associações, entidades e etc. O que nos leva à própria questão do FIA. Tem gente que nunca ouviu falar o que é o FIA, ou não sabe o que são esses fundos que existem, que podem servir muito à comunidade. Explica para nós o que é o FIA, aonde ele pode ser utilizado, e nós sabemos que, para além do FIA, nós temos também fundo do idoso e de outras entidades específicas. A gente sabe que o senhor é mais craque ainda no FIA, mas faz um apanhado geral
E quais as entidades que o senhor acredita aqui em Patos que já receberam desse fundo? Porque daqui a pouquinho nós vamos fazer uma propaganda bonita para incentivar o pessoal que ainda não fez o seu imposto de renda, e o pessoal vai entender o que o imposto de renda tem a ver com tudo isso, hein? Bom, Brás Paulo, o fundo da infância, vou falar do FIA, né, especificamente aqui. Sim. O Fundo da Infância e Adolescência é um fundo que ele é obrigatório existir nos municípios, nos estados e na União também. Tem que ter o Fundo Nacional, os fundos estaduais e os fundos municipais, né? O Fundo da Infância e Adolescência de Patos de Minas é o nosso fundo municipal aqui da sede da comarca, mas nós temos também o fundo de Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas, falando dos 4 municípios da nossa comarca aqui. Bom, esses fundos, o objetivo é arrecadar, né, dinheiro, arrecadar valores e bens e alocar esses recursos, investi-los em prol de ações, de projetos voltados à estruturação, ao aperfeiçoamento da política infanto-juvenil do município. Vamos falar dos municípios, então, né? Então, esses fundos, eles financiam projetos, eles financiam ações que têm um olhar de relevância, né? Um olhar de relevância social, um olhar de relevância, de sustentabilidade, né? Nessa promoção. Cumprindo o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, que impõe, é imperativo, né? Impõe à família, à sociedade e ao Estado zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? Então, esse fundo, como nós vivemos no mundo capitalista, e que muitas vezes as boas ações sem o dinheiro fica apenas no campo das boas ações, então o fundo é uma forma de tentar financiar essas boas ações, né? As boas práticas aí. E quando você fala de Patos, né? Me perguntou sobre Patos, é algo muito marcante. Eu já trabalhei em várias comarcas e também tinham entidades do terceiro setor, mas me chamou muita atenção o nível de organização social aqui do terceiro setor, das entidades não governamentais, que vem de alguma maneira suplementando algumas ações que às vezes até são inerentes ao poder público, né? Inerentes ao poder público. Então, assim, a sociedade não quis ficar na zona de conforto, ela quis sair e enfrentar alguns desafios, né? Basta a gente lembrar aqui que os abrigos, os 3 abrigos hoje, funcionando em Patos de Minas, são geridos pelo terceiro setor. Não tem nenhum abrigo aqui que atende crianças e adolescentes geridos diretamente pelo município. O município faz a subvenção, mas ele conta com a participação do terceiro setor por várias razões, pela economicidade, em razão dessa vocação para esse trabalho, né? Também tem essa particularidade aí. E algo que eu observo, né, sem querer desmerecer os abrigos públicos, mas os abrigos do terceiro setor, quando a gente vai fazer as avaliações, eles têm notas muito altas, né, em termos de quesitação. Então, significa que a sociedade organizada, ela contribui muito para o enfrentamento das demandas sociais, que são inesgotáveis. Então, falando aqui sobre o fundo, quando eu chego em Patos de Minas, né, e também quero lembrar aqui que existe em funcionamento e tem uma relevância muito grande, o Fundo do Idoso, que passou a ser operacionalizado mais recentemente. Mas falando do FIA de Patos de Minas, né, eu até estava observando aqui antes da entrevista que nós estamos completando bodas de porcelana, né? São 20 anos de trabalho, né, do FIA aqui em Patos de Minas e de arrecadação, principalmente do imposto de renda, a chamada renúncia fiscal, onde o contribuinte do imposto de renda, né, principalmente aqueles que fazem a declaração completa, ao invés de mandar os 6% do imposto para Brasília, eles deixam esses 6% ou uma parte, né, desse limite aí, aqui em Patos de Minas, e que vem agregando, acrescentando a arrecadação do FIA ano após ano. Só para nós termos uma noção, durante esses 20 anos, né, de trabalho, que são vários abnegados, na realidade, quando você fala da minha participação, eu apenas dei uma contribuição naquilo que já estava dando certo, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi a potencialidade e fiz algumas sugestões muito modestas, mas que acabaram dando certo aí, envolvendo mais pessoas e divulgando e falando, né? Gastando sola de sapato, por assim dizer. Mas só para nós termos uma ideia, durante esses 20 anos aí,
já estamos com uma somatória, né? Claro que isso já foi operacionalizado, esses recursos já foram implementados aí, já utilizados pelas entidades não governamentais, mas guarda esse número, são mais de 9 milhões de reais arrecadados ao longo de 20 anos, né? Nos últimos tempos, a nossa média tem quase chegado a 1 milhão por ano, né? Depois de 2000, nós começamos a aproximar de 1 milhão em 2015. Em 2016, então, nós ultrapassamos um pouquinho 1 milhão. E aí, de 2016 em diante, a gente tem mantido aí, quase batendo na trave, nesse 1 milhão por ano de arrecadação do FIA, aqui em Patos de Minas. E que vem implementado várias ações sociais, vários projetos interessantes, inclusive, e a gente pode observar, na redução da violência, né, da criminalidade, da delinquência, porque a delinquência ela começa cedo, ela começa, até aqui eu lembro quando nós fizemos alguns levantamentos do CREAS, tinha caso até de criança envolvida em ato fracional, né, apesar de não receber a medida socioeducativa, mas recebe a medida protetiva, mas tinha criança já envolvida, ou seja, menores de 12 anos já estavam envolvidos em atos fracionais, né, então isso já era um marcador preocupante. E aí eu fui lá no IBGE, né, para tentar a gente encurtar a conversa, eu fui lá no IBGE para levantar os números da população infanto-juvenil aqui de Patos de Minas. Esse levantamento foi feito em 2018. E naquela época nós tínhamos, segundo o IBGE, 38 mil menores de 18 anos aqui em Patos de Minas. É bem verdade que uma parcela desse público não precisa, né, do terceiro setor, tem uma condição econômica que favorece um tipo de proteção diferente, né? Mas a grande maioria precisa de algum tipo de suporte, de alguma contribuição, né, da sociedade, do Estado, para que as coisas aconteçam da melhor forma, né, no desenvolvimento biopsicológico, ou seja, físico e mental dessa criança. Então, quando eu vi esse número lá, eu compartilhei com as pessoas envolvidas e aí surgiu a ideia da gente lançar o programa Empresa Solidária, certificando as empresas que tivessem essa boa prática de renúncia fiscal. Além do certificado, poderia estar utilizando o selo. Quando nós observamos isso em 2011, muitos contribuintes chegaram até nós e falaram, olha, a empresa ela não vai conseguir fazer a doação para o FIA, porque ela fez a opção pelo Simples, ela fez a opção que não permite nenhum tipo de dedução. Mas nós, enquanto pessoas físicas, podemos fazer a doação para o FIA e favorecer a empresa. Então, foi feita uma adequação, né, dessa certificação, desse documento, e o contribuinte, muitos, né, contribuintes, pessoas físicas, faziam a doação para projetar a responsabilidade social do seu empreendimento. Esse foi o primeiro momento. Logo em seguida, Brás Paulo, né, e Matheus também, aos nossos ouvintes, a gente se envolveu com um segmento muito importante, que foi a Agência da Receita Federal aqui de Patos de Minas, né? O Danilo, naquela ocasião, que estava gerenciando aqui, depois foi sucedido pelo Juliano, e tanto um quanto o outro colaboraram de uma maneira muito marcante, tem colaborado, o Eli Anderson também, mas acho que a Mariângela, não lembro o nome dela agora, outra servidora lá também, extraordinária, enfim, toda a família aqui da Agência da Receita Federal aderiram a esse empreendimento, né, esse empreendimento social aí, balizando o trabalho na chamada justiça fiscal, né? Porque os agentes do Estado também têm todo o interesse de que a arrecadação dos tributos, os tributos sejam convertidos em benefícios para a coletividade, né? Então, eles também aderiram de uma maneira muito simpática e começaram a dar testemunho que colaborava e encorajava as pessoas a fazer essa renúncia fiscal. Logo em seguida, nós tivemos a alegria de contar com o Sindicato dos Contabilistas de Patos de Minas. O Nelson Canedo inaugurou tudo isso, depois veio o Cláudio, depois veio o Zé Altamir, e os que sucederam, todos eles aderiram também. E aí nós lançamos o programa Contabilista Solidário, e os contadores, que são os fiéis da balança, para dizer se pode ou não pode, né? Ô, doutor Paulo. Declaração de renda. Pode falar. A Gisele tá mandando um abraço aqui, falou que não pode esquecer do fundo do idoso não, viu? Lembra da Gisele? Já falei aqui. Mas eu acho que eu tô sendo até meio monólogo, né? Mas assim, tentando fazer uma retrospectiva, Brás, né? Essa combinação de fatores e a gente mostrando que existe a demanda, nós mostrando também que existe como enfrentar essa demanda, né? Como operacionalizar esse fundo,
através do CMDCA, que é o CMDCA que gera o Fundo da Infância e Juventude. CMDCA, sigla Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ele que faz a gestão, ele que delibera sobre a aplicação desses recursos, né? Baseado no quê? No chamado diagnóstico infanto-juvenil. O diagnóstico, o que é? É mais ou menos, guardando aí, fazendo um trocadilho, é quando você vai lá no médico, Brás, né? Você fala assim, eu tô com a dor aqui, né? Eu tô com a dor aqui na perna, né? Tô com dificuldade de caminhar. Aí a primeira coisa que ele faz, o que é? Pede o exame para você. Depois que ele vai analisar se convém ou não, né, fazer uso de medicamento, ou às vezes ele vai te passar uma fisioterapia, enfim, depois do exame. Então o diagnóstico é um exame preliminar para saber onde existem as chamadas doenças sociais que precisam de tratamento. Evasão escolar, abuso com álcool e drogas, prostituição, pornografia, enfim, uma série de doenças sociais. E aí então o CMDCA, o Conselho, com base nesse diagnóstico, elabora o chamado plano de ação e plano de aplicação, né? Ontem nós deliberamos, teve uma audiência dentro no bojo de uma ação civil pública, em que nós estamos buscando o aperfeiçoamento da gestão do recurso do FIA, até por causa de uma nova lei, né, que passou a exigir uma série de cumprimentos de requisitos burocráticos. Então, ontem nós já alinhamos a respeito da aplicação desses recursos que estão na conta do FIA, para que eles sejam convertidos em ações e benefícios sociais de modo especial para atender crianças e adolescentes da nossa comunidade. Então, fazendo aqui, né, um apanhado grosso modo, esse projeto do FIA de Patos de Minas, ele começou muito antes, né, da minha chegada em Patos. Ele tem ganhado musculatura ano após ano, né? Nesses 20 anos, então, como eu falei, nós vamos chegar aqui até o final de 2021 a 10 milhões de reais, dinheiro que, se fosse para Brasília, dificilmente nós iríamos alcançar, porque quando consegue uma verba de 200 mil, solta um foguete aqui, né? Um deputado conseguiu uma verba de 200 mil, 50 mil para Patos de Minas, solta um foguete. Nós estamos trabalhando aí numa média de 1 milhão de reais. Apenas e tão somente com a conscientização coletiva de que é muito melhor a gente aplicar o recurso do imposto em Patos de Minas do que mandar ir para Brasília, tá? Então, basicamente, é esse o trabalho. E eu quero aproveitar essa oportunidade, né, nosso tempo já está se esgotando, de agradecer a todos e cada um que tem acreditado nesse trabalho do FIA, na aplicação dos recursos, no retorno social que isso tem proporcionado, inclusive o retorno financeiro, porque esse dinheiro está girando a roda da economia local, está gerando emprego, renda, profissionais liberais que estão aí na linha de frente, são remunerados também, muitos deles com recurso do FIA, psicólogos, assistentes sociais, e nós temos faculdades aqui que formam profissionais extraordinários que poderão ser aproveitados, né, no enfrentamento dessas demandas que estão surgindo e que já existem também. Então, a gente só tem que agradecer, e aliás, né, eu quero também lembrar aqui, neste ano de 2021, nós tivemos a grata alegria de receber, né, a comunicação aí da Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Uberlândia, que aderiu também, né, a essa proposta de expandir essa boa prática não só para o Triângulo Mineiro, mas para Minas Gerais e para o Brasil. E Patos de Minas se tornou referência nacional em arrecadação do FIA, né? Não querendo estabelecer um espírito de competição, mas apenas para comparar, até o ano passado, na região, né, do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, Patos de Minas era a primeira disparada, né? Ganhava de Uberlândia, olha só, para vocês terem uma ideia. Lá tem uma capacidade de arrecadar, de renúncia fiscal, de 35 milhões por ano, ao passo que Patos de Minas gira em torno de 5 milhões, né? Olha só, considerando o teto de arrecadação de cada um desses municípios, nós conseguimos ficar todo esse tempo, né, na frente de Uberlândia, para nós é motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, serve de inspiração para eles, né? Porque eles têm lá, né, um colchão muito grande ainda para ser consumido. Então, resumindo, né, eu quero só agradecer, porque esse trabalho é feito a 4, 5, 10, né, tantas mãos aí que estão envolvidas, nada se faz sozinho, e a gente fica muito feliz, mesmo no cenário de pandemia, poder celebrar uma conquista como essa, né, o reconhecimento pela própria Receita Federal dessa boa prática de renúncia fiscal e a nossa cidade sendo referência
né, inspiração para as outras aí, inspiração de algo bom, né? O ruim é quando passa a ser referência negativa. Nós estamos nos tornando referência positiva. Isso é louvável e nós só temos que agradecer a toda a população de Patos de Minas, a todos os colaboradores, a captadora social que até então trabalhava conosco, aos empresários, aos cidadãos solidários, também temos esse título, aos parlamentares solidários. Eu acredito que o Brás Paulo recebeu um título também de parlamentar solidário. Guardo com muita honra, está aqui comigo, do meu lado. Uma série de pessoas, uma sequência, uma quantidade que nós não temos como nominar aqui de pessoas que estão envolvidas nesse processo para que ele alcance êxitos tão significativos. E aí, para finalizar, tudo isso só existe porque nós temos um terceiro setor operoso. Se nós não tivéssemos onde aplicar o recurso, ele ia ficar parado lá na instituição financeira rendendo juros para o banco. Então, só motiva, né, tudo isso porque nós sabemos como aplicar e aplicar bem. O terceiro setor de Patos de Minas, as entidades não governamentais, e aqui fica difícil nominar, mas, né, você pediu para dar um nome. A PAI, por exemplo, né, é uma das que são beneficiárias do FIA, Esperança Azul. Me lembro que o projeto João Maria também, né, já recebeu, creche Tia Edna, a extinta creche Paulo Borges, a Associação Vencer. Quem mais aí que está nessa lista? Casa da Acolhida. Oi? Casa da Acolhida. Casa da Acolhida, a Casa das Meninas Nossa Senhora Aparecida. Né? Tem mais aí, ajuda eu. Enquanto o senhor vai lembrando, eu quero só mostrar para as pessoas o seguinte, porque quando a gente fala dessa forma, às vezes a pessoa que está nos ouvindo do outro lado aí do rádio não entende do que nós estamos falando. O que nós estamos falando? Às vezes você tem uma família e tem ali crianças, por exemplo, que tem uma dificuldade para aprender, dificuldade escolar. Uma associação como a Vencer, por exemplo, ela dá reforço escolar para essas crianças. Você tem uma criança numa situação de vulnerabilidade, mas ela tem, por exemplo, o dom da música. Mas ela não tem condição de comprar um violão, ela não tem condição de um professor, ela não consegue entrar no conservatório. Tem uma associação que consegue ensinar música, dança, teatro para essa criança. Você tem, por exemplo, uma criança que foi, eu não vou usar, não sei a palavra correta, mas enfim, que ela foi ali, o Estado pegou essa criança da família, porque a família chegou, infelizmente, a ser risco para essa criança. Ela vai para um lugar onde tem especialista, onde tem comida no tempo e na hora, que tem cama quentinha. Essas crianças que são acolhidas, agora entendam o alcance disso. Gente, é muito mais importante cuidar dessas crianças aqui, antes que ela veja o lado negro da vida, e aí você acolhe e mostra para ela horizontes, do que depois essa criança ter que confrontar diretamente com a polícia, o promotor e o juiz. É isso que significa. Às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é a sua doação. Como é que funciona isso na prática? Ah, mas eu queria ajudar, mas eu já declarei meu imposto, ou eu já não tenho mais condição. Gente, o fundo, ele é aberto. A gente está falando aqui do imposto de renda, porque é um dinheiro que você já pagaria. Se você ia pagar, por exemplo, R$3.000 de imposto, imagina o seguinte, você vai pagar, eu vou chutar aqui o valor, você vai pagar, por exemplo, ao invés de você pagar 3.000 direto para o governo, uma parte desse dinheiro você pode colocar no fundo municipal. A própria declaração, e eu já fiz essa declaração várias vezes, ela te dá ali o pedacinho onde você coloca a sua doação. Se você paga ao longo do ano, você desconta, porque você já pagou ao longo do ano. Mas você pode pagar no ato de entregar a sua declaração. Ou fora disso. O fundo é aberto, né, doutor Paulo? Uma pessoa que está nos ouvindo, está querendo ajudar a criança, a adolescência, ou o fundo do idoso. A Gisele mandou um áudio aqui, daqui a pouco nós vamos rodar ele. E queira ajudar, essa pessoa é muito bem-vinda. Não está preso só na questão do imposto de renda, né, doutor Paulo? O fundo, pelo que eu entendo, ele é igual aqueles cofres de lotérica, é boca de lobo, não sai. Você ouviu, Brás? Você me ouviu? Oi. Nós temos contribuintes do imposto, contribuintes do FIA que não pagam imposto de renda. Então, quer dizer, não está vinculado ao imposto de renda, né? Você pode fazer uma doação espontânea, né? Fantástico.
Então, tudo isso faz a diferença. E é uma diferença importante. Mas eu preciso, se você me permitir, Braz, citar os nomes das entidades aqui que eu tenho cadastrado. Eu acho que já até está desatualizada essa informação aqui, mas de qualquer maneira, tá aqui, ó, Amigos da Criança e do Adolescente João e Maria, Amparo Maternal Eurípides Novelino, Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas, Casa das Meninas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas, APAI, Associação de Pais e Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de Minas, Esperança Azul, Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas, ADV, Associação Vencer de Proteção à Criança e Adolescente e de Patos de Minas, Casa da Acolhida Bem-vinda, Casa da Sopa Tia Eusápia, Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha, Escolinha Tia Edna, Sociedade Assistencial Recanto da Paz, Serpaz e Posto de Assistência Chico Xavier. Então, uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem, né? As pessoas falam assim, porque Patos tem muitos problemas. Claro, nós somos uma cidade de porte regional, nós atendemos toda uma região, várias pessoas, elas vêm para cá. Uma das coisas que eu achei interessante o ano passado, quando eu estava visitando, estava período de campanha, visitando as casas. Doutor Paulo, quantas pessoas que nós temos de tudo quanto é pedaço desse Brasil, aqui em Patos. É impressionante. É uma característica da cidade. Pessoas que vêm de Brasília, pessoas que vêm do Nordeste, pessoas que vêm do Goiás, pessoas que vêm das cidades da região e que estão morando aqui. E que, incrível, a gente percebe nessas pessoas que vêm, eles têm um olhar, às vezes, mais positivo da cidade do que nós que estamos aqui. Talvez o senhor tenha tido essa impressão, porque às vezes a gente, quem é daqui, o grau de cobrança é muito alto e até acho que tem que ser. O cidadão tem que cobrar dos seus políticos, tem que cobrar de quem está no serviço público, mas é interessante perceber como pessoas que vêm de fora, muitas vezes elas passam a ter esse hábito de solidarizar. Aprende com a gente, né, doutor Paulo? É verdade, é verdade. Até porque, assim, quem chega de fora tem uma visão que é de surpreender-se, né? Assim, tudo é novidade. Eu acredito que isso influencia, né? Eu acho que eu tentei me expressar antes, mas não consegui. Essa novidade, né, desperta em nós mais curiosidade, né? Eu me lembro quando eu cheguei no Triângulo Mineiro, você falando tudo isso, quando eu cheguei a trabalhar em Turama, e eu parei o carro na rodovia, eu estava passeando com a minha esposa, para observar e contemplar um casal de tucano, né? E aí as pessoas passavam ali na mira para aquilo, né? Por quê? Porque para eles tucano lá igual pardal, sabe? Então, assim, aquilo ali, para mim, aquela fauna, aquela riqueza, as araras canindés, por exemplo, me chamou a atenção demais, porque da onde eu venho não tem. Então, essas riquezas locais, muitas vezes, passam despercebidas por causa da rotina, né? É verdade. Essa análise do senhor, ela foi muito feliz. E no nosso caso, um patrimônio que, vamos dizer, que ele é imaterial aqui da nossa comunidade, tem a ver com a solidariedade. Quando a gente vai pesquisando e aprofundando nas entidades, nas igrejas, em vários grupos, tanto no aspecto da fé quanto da solidariedade, quando na verdade eles não se misturam, muito do que nós temos aqui é fruto de doação, inclusive de particular. Ou seja, a pessoa tirou do seu patrimônio e passou para uma igreja, passou para uma entidade, passou para uma associação. Outro dia a gente estava vendo ali, vai começar a construção da comunidade São Bento, lá no cantinho da cidade, lá na região perto dos 30 paus, foi doação de um particular. É realmente da natureza desse lugar, a gente pode citar, essa possibilidade. Aí, né? Eu me lembro de uma pessoa... Nós podemos citar um exemplo da Casa das Irmãs, né, Brás? A Casa das Meninas Nossa Senhora Aparecida. Vindo? Oi? O senhor está me ouvindo? Então, citando mais um exemplo, né, de doação voluntária, né? Naturalmente, toda doação é voluntária, mas é muito marcante a doação daquela Casa das Meninas Nossa Senhora Aparecida também. A da história que eu tenho conhecimento é de que aquele patrimônio foi doado por uma pessoa, por um particular, né? Por uma senhora, acho que até leva um nome, tem uma homenagem lá para ela, que é apaixonada pela causa social
e fez a doação lá, né, daquele patrimônio que tem contribuído de uma maneira extraordinária, exemplo de outros aí do terceiro setor. É isso, doutor Paulo, eu fico assim extremamente feliz em que nós tenhamos conseguido conversar. Se o senhor quiser falar de mais algum tema que lhe fala aí ao coração, que o senhor acha importante comentar, o senhor fique à vontade. Braz, a gente também, tem se tiver mais alguma intervenção. Tem um áudio da Gisele. Eu realmente estou feliz de estarmos no rádio, estarmos na internet e estarmos levando para as pessoas um pouco do que representa essa solidariedade, inclusive muitas vezes anônima, porque muitos dos que doam não aceitam aparecer de jeito nenhum, não é verdade? Verdade. Braz, doutor, colaboradores que são assim. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Na sequência a gente tem aqui o áudio da Gisele para rodar. Eu vou pedir para os senhores aguardarem só um minutinho. Eu tenho que colocar o bloco em dia e a gente volta na sequência. Valeu, Matheus. Okay. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Toda terça e quarta é dia de feira no Bretas. Hortifruti fresquinho e de qualidade pra você aproveitar. Tudo selecionado pra quem quer preço baixo e economia de verdade. Repolho, cenoura ou mamão 1,89 o quilo. Batata ou cebola 1,99 o quilo. Maçã 2,98 o quilo. Ovos Somai Extra 20 unidades 7,99. Piramutaba 1 quilo 17,99. Leite Porto Alegre 1 litro 2,89. Ofertas válidas pra essa terça e quarta. Tá no Bretas, tá em casa. Letra de crédito do agronegócio e recibo de depósito cooperativo. Aplicar o seu dinheiro no Sicoob Credipatos é ter a certeza de rentabilidade e segurança para aumentar suas conquistas. Invista com os valores do cooperativismo. Invista no Sicoob Credipatos. Ganha você, sua cooperativa e ganha também a economia da sua região. Procure o seu gerente ou acesse o app Sicoob e conheça mais sobre as nossas opções de investimentos. Sicoob Credipatos. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Há 13 anos, o HNSF oferece os serviços de oncologia e quimioterapia, aliando tecnologia de ponta à excelência em estrutura, técnicas de diagnóstico e de tratamento, e uma equipe multiprofissional altamente capacitada. Uma assistência integral e humanizada com foco no seu bem-estar. Então, se precisar, pode confiar. Nós cuidamos de você. HNSF. Apaixonados pela vida. Eu falo pra você agora dos Classificados Tintim, tá? Classificados Tintim, 30 anos criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV, você que está precisando vender seu carro, alugar sua casa, precisa arrumar um emprego, faça seu anúncio nos Classificados Tintim. Sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra, tá? Os Classificados Tintim não possuem Facebook nem grupos de WhatsApp. Não cai nisso não, são todos falsos. Só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim anunciou, vendeu. 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, tá? Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, as notícias de sua comunidade. Manhã de sábado, apresentação Daniel Araújo, oferecimento Tote Madeiras e Acessórios, madeiramento em geral. Tote Madeiras e Acessórios, Avenida Fátima Porto, 4560, telefone 3821-2708. Vá a Tote Madeiras e Acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova, materiais para construção, da base ao acabamento. Avenida Paranaíba, 1208, telefone 3821-7872. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 14 agências em Patos e região. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Natureza, viveiro de mudas frutíferas, hortaliças nativas, flores em geral. Ainda projetos de execução de jardins. BR-365, quilômetro 408, depois do viaduto sentido a Uberlândia. Telefone 3822-5275. Autoescola Modelo, disponibilizando uma frota novinha e os melhores instrutores da cidade. Avenida Afonso Queiroz, 1436. Telefone 3825-6336.
O debate 98 desta quinta-feira mobiliza 2 secretarias municipais, Obras Públicas e Trânsito, atualmente dirigidas pelo secretário Paulo Henrique Caixeta. Na pauta, os problemas causados pela obra de duplicação da Avenida Marabá, a demora da conclusão do trecho da Avenida Brasil, as reclamações sobre o estacionamento rotativo, o serviço de patrulhamento e encascalhamento das estradas rurais. Estas e outras questões em debate com a nossa bancada e a participação do ouvinte. Debate 98 nesta quinta-feira, 13 de maio, a partir das 8 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Você não pode perder. Rádio Clube 98, a marca da informação. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Dicas, entrevistas e músicas. Sábado Rural, de 9 às 11 da manhã, aqui na Rádio Clube 98. Oferecimento Copatos, produtos Copatos sempre presente. Central Máquinas, comando do Lagartixa, Major Gotti 1549. Grupo São Pedro, conforto, respeito e paz. Seja associado, garanta segurança em todos os momentos. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, 3821-4945. Planalto Tintas, todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gotti 1609. Unicalçados, a mais nova loja da cidade. Conheça nossos produtos, nosso crediário próprio. Parcelamento em até 10 vezes. Unicalçados, Olegário Maciel 291, telefone 3821-3497. Mercadão dos Óculos, óculos de todos os modelos com preço imbatível. José de Santana 440, próximo à Câmara Municipal. Luciano no comando. LZ Levinos, tilápia, surubim, pacu, tambaqui, carpas, pirarara, trairão do Amazonas, lambari, pronta entrega e encomenda. Alevinos de peixe para criação e engorda. Ligue 34996880921. Programa Roda de Violeiros será neste domingo de 12 às 14 horas pela Rádio Clube de Patos, o verdadeiro encontro de violeiros, além, é claro, de músicas sertanejas variadas para você. Oferecimento Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 14 agências em Patos e região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. E que felicidade ir ao mercado municipal, comer um pastel e tomar um caldo de cana. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. São 20 horas 9 minutos aqui na Rádio Clube 98. Está comigo aqui no De Tudo Um Pouco, no Informativo 98, uma entrevista que está sendo conduzida pelo professor Brás Paulo. O convidado de hoje é o promotor de justiça, Dr. Paulo Henrique Delicoli. Nós temos um áudio, antes de eu voltar aqui para o Dr. Paulo Henrique, um áudio que a gente recebeu da Gisele. Professor Brás Paulo, felicidade em estar ouvindo a entrevista do Dr. Paulo Henrique Delicoli, que é um excelente profissional, que levanta a bandeira aí para nossas crianças, nossos adolescentes. É muito feliz em saber, em estar escutando um assunto tão relevante, de tanta importância que tem com relação à renúncia fiscal, né? A gente tem que mobilizar mais e mais as pessoas para que no momento da doação, que deixe o recurso aqui no nosso município, né? Que faz a opção por doação do recurso ao fundo da infância, ao fundo do idoso, né? Que são, assim, um trabalho excepcional que vem sendo feito em Patos de Minas, e o trabalho do Dr. Paulo Henrique Delicoli é excelente, é um excelente profissional. Parabéns aí pela entrevista. Tem mais um trecho. Brás Paulo, vale lembrar aí que agora a gente tem o recibo eletrônico, né? Não há mais a necessidade de ficar aguardando o recibo manual quando você faz a doação, né? Você faz a doação, entra no site da prefeitura e você já consegue aí o recibo eletrônico para que você, no momento da declaração, ou até mesmo guarde o recibo de doação. Isso é marco também em Patos de Minas, veio aí para contribuir mais ainda para poder pessoas de fora também fazer doação para o nosso município aí, e fica muito mais fácil para poder estar arrecadando mais recurso financeiro.
Brás Paulo. Salve, salve. Gisele, obrigado de coração, bom demais. E é como eu disse, né? Tá nos ouvindo aí, pedindo principalmente pelo Fundo Municipal do Idoso, que a ideia é cuidar de quem sempre cuidou de nós. Brás, tem mais uma participação de ouvinte aqui. O Alessandro Gatão, ele tá dizendo o seguinte: Matheus, manda um abraço pro doutor Paulo Henrique Delicoli, grande palestrante, e pergunta se a APAC recebe algum benefício que está falando aí. Tá aqui dizendo o Alessandro Gatão. Vou reproduzir, tem mais participação, vamos ouvir? Pera, cadê? Vem cá, vamos lá, chegando. Matheus, eu queria saber o seguinte. Igual esse rapaz aí, esse canalha de 53 anos que estuprou a netinha. Como é que é? Ele tá preso? Ele vai ser preso? Ele vai ser condenado? Porque depois que passa aqui a questão em si, a gente não fica sabendo de mais nada, rapaz. Passa uma semana, o povo esquece. Todo mundo esquece, nenhum dá notícia. Como é que fica isso aí? Foi aquilo que o doutor Paulo Henrique disse no início, né? Agora tem todos os trâmites legais, o julgamento, enfim. Essa questão já foi respondida pelo doutor Paulo Henrique. Se o senhor quiser responder novamente, fica a critério. Brás, volto com você. Bacana. Doutor Paulo, a gente já caminhando para o final e o horizonte que nós temos é de ampliar e melhorar esses serviços. Talvez tenha tido aí um baque agora por causa da pandemia que impediu que nós pudéssemos ter mais reuniões presenciais, mais movimentos, uma visibilidade de todo esse trabalho que é feito. E eu me preocupo, inclusive, com algumas entidades que vão ter muita dificuldade para retomar os seus trabalhos no pós-pandemia. O pessoal fala das empresas e eu entendo completamente, mas existe um reflexo da pandemia também no terceiro setor. Por exemplo, entidades que eram ligadas na parte de oferecer alimentação, elas hoje têm um papel fundamental, porque a questão alimentar das pessoas com maior vulnerabilidade social, infelizmente, ela voltou, a fome bate a porta e é muito louvável e importante aqueles que podem ajudar. Para além disso, doutor Paulo, o que o senhor gostaria de acrescentar e talvez até trazer aí algo novo, auspicioso ou até algum horizonte para essas entidades nesse pós-pandemia ou chamado novo normal? Muito obrigado pela participação do senhor. Alegria imensa. Bom, antes de encerrar, né, eu quero aproveitar, cumprimentar a Gisele, agradecer pelas palavras elogiosas e que despertam em nós entusiasmo, né? Quem me conhece sabe que eu faço o que faço com a melhor das intenções, com muito amor, com muita entrega, né? E quando eu venho para Minas, eu me lembro, fazendo aí uma retrospectiva da minha chegada aqui, em 1999, eu que saí do Paraná e ficava por entender que eu ainda estava com a possibilidade de fazer o concurso do Mato Grosso do Sul, estava na segunda fase lá também. E aí quando eu venho para Minas, né, eu falei, gente, mas eu atravessei São Paulo para chegar aqui e Mato Grosso do Sul é divisa com o Paraná, qual que é a lógica nisso, né? Mas eu, como filho adotivo de mineiros, né, depois que eu comecei a trabalhar, fui conhecer justamente a terra dos meus pais afetivos, que é o Vado de Jequitinhonha, também conhecido como Vado da Miséria. Então, quando eu cheguei ali, que eu comecei a trabalhar, e a gente, inclusive, lá em Almenara, primeira comarca que eu trabalhei, nós fundamos uma missão chamada Missão Luz do Vale, e aí, então, começou a fazer sentido a minha estada em Minas Gerais, né? Por que eu me estabeleci aqui? Para retribuir aos mineiros, né, até o gesto de amor que mudou o curso da minha história, quando me resgataram do lamaçal do pecado. Então, faço tudo isso como uma forma de retribuir, né, a gratidão dos mineiros comigo, quando eu ainda contava com 2 meses de vida e não se sabia exatamente onde eu iria chegar, né? Então, essa família mineira, ela me marca muito, ela tem um significado, né, na minha trajetória de vida, e por isso eu estou aqui hoje com vocês. Então, agradeço muito as palavras da Elisângela. Com relação à questão do senhor que foi autuado aí, né, no fim de semana, eu posso falar como plantonista que estava, né? Foi convertido à prisão, em flagrante prisão preventiva, e agora é aguardar o devido processo legal, os trâmites legais aí,
para que, dentro de um cenário jurídico, seja analisada a questão da materialidade e autoria, e então o juiz ou a juíza, não sei qual que é que vão, né, conduzir o caso, dê um veredito aí, tá? E eu não posso falar que vai ser a favor ou contra, porque senão eu estaria fazendo pré-julgamento aqui, então não teria nem sentido, né, do juiz analisar as provas lá. É isso aí. Bom, agora nós estamos também num momento muito particular com relação à renúncia fiscal, né, Brás e Matheus, porque houve uma dilatação do calendário da Receita Federal que permite a declaração até o último dia deste mês que estamos, do mês de maio, né, até o dia 31, dia 30 ou dia 31, não me lembro agora, estou confuso com relação ao último, é o último dia útil do mês de maio, né? Então, aqueles que não fizeram doação ao imposto de renda, 31. FIA, para o imposto do imposto de renda para o FIA ou para o fundo do idoso, ainda tem a possibilidade, né, de estar lá fazendo a declaração completa e já fazendo a escolha no campo específico da declaração. Eu estou falando isso porque quem faz a declaração sabe como é que funciona. Então, no campo específico, vai fazer a opção lá, ou manda para o fundo do idoso, ou manda para o fundo da infância, e aí, inclusive, já o próprio programa da Receita Federal já estabelece qual que é o máximo, qual que é o teto, né, de doação. E a gente está esperançoso que ainda aconteça várias doações até o último dia útil do mês de maio, tá? Bom, falando sobre segurança alimentar, o diagnóstico infanto-juvenil realizado no período de pandemia apontou um crescimento exponencial da fome na nossa cidade, né? Eu acredito que esse diagnóstico confirmou aquilo que todos nós sabemos, o impacto econômico, né, da pandemia e que reflete também, né, na sobrevivência das pessoas. Então, um dos itens que nós colocamos lá, né, na agenda do CMDCA, até mesmo no que diz respeito à aplicação dos recursos do FIA, é desenvolver alguma política pelas entidades do terceiro setor de segurança alimentar básica, né, algo que permita, por exemplo, que essa criança, que essa adolescente venha fazer parte de algum programa de atendimento, ele consiga se alimentar ali. Enfim, está sendo estudado um mecanismo aí que possa, com esses recursos que temos lá na conta do FIA, amenizar também, né, contribuir para amenizar essa fome que assola a nossa região, assola todo o país, e eu acredito que o mundo também. Então, é um assunto importante, tá, falar sobre essa segurança alimentar. Nós estamos vendo mobilizações de empresários, iniciativas louváveis, até mesmo de entidades do terceiro setor, de clubes de serviço, preocupados e sensíveis dentro de um espírito de empatia para enfrentar esse problema da fome. Nós vamos enfrentar isso por vários meses, até que as coisas possam normalizar. E com relação ao restabelecimento das coisas a tempo e modo, é algo que é muito marcante do brasileiro, a resiliência, essa capacidade de superar dores, superar perdas, superar crises. Eu acredito que nós acabamos vivendo tantas crises que nós temos uma facilidade de levantar. É interessante isso aí, quando a gente faz também, né, aqui uma metáfora, a pessoa que cai muito, a pessoa que cai muito, ela tem facilidade de levantar. O que cai poucas vezes, ele tem mais dificuldade. Então, nós já levamos muitos tombos aí ao longo da história e temos uma capacidade de superação muito rápida dentro desse espírito de solidariedade, de entrega, de doação. Eu acredito que o melhor está por vir, né? Eu acredito que o melhor está por vir. O pior está ficando para trás, graças a Deus. Então, eu quero aproveitar e agradecer a todos e a cada um, aos ouvintes também, né, que nos acompanharam até agora, na expectativa aí de que nós possamos estar saboreando até o final do ano aí um grande alívio, né, um grande refresco e celebrar um Natal diferente, né? O ano passado foi um Natal mais enlutado, né? E até mesmo o momento não nos permite muita extravagância. E aí eu recorro à palavra de Deus, está lá em Romanos 12:15, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Hoje o mundo, né, tem muitas pessoas chorando. É o momento de nós ficarmos mais contidos, isso é um julgamento pessoal, né? É o momento de nós ficarmos mais contidos e chorarmos com os que choram, porque temos muitas pessoas chorando neste momento. E pedir a Deus aí, né, a proteção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com a intercessão da nossa Mãe Celestial,
para que nós venhamos tomar posse do espírito de fortaleza, enfrentar todas essas adversidades aí, né, e celebrar a vitória dentro em breve, se Deus quiser. Brás, doutor, eu tenho mais participações de ouvintes aqui. Vamos ouvir, tá chegando, deixa eu ver aqui. Vamos ouvi-lo? Matheus, sobre o pessoal das bicicletas aí. Sim, beleza. Daqui a pouquinho nós registra. Vamos ver aqui o Wellington Brasil. Boa noite. Boa noite, Brás Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. Wellington Brasil. Queria parabenizar o Brás ao Dr. Delicoli pela imparcialidade, pela inteligência, pela capacidade de não julgar, de saber e estudar cientificamente as condutas, né, e as ações do ser humano, ser imparcial quanto às coisas, não julgar com sentimentos, e pelo belo começo da entrevista dele, agradecendo a Jesus e a Maria. Tem um ensinamento na Bíblia que é sabido por todos: amai acima de tudo a nosso Deus, Pai, e a teu irmão como a ti mesmo. Se esse ensinamento fosse empregado em todas as áreas políticas, filosóficas e outras mais da sociedade, eu acho que a gente estaria bem melhor. Uma pessoa da capacidade do Delicoli, que já entendeu isso daí, não foi capaz de julgar em momento algum quando foi perguntado a ele sobre o avô que molestou a criança. Ele não julgou com sentimento, ele julgou com estudo científico, com estudo psicológico, embasado em estudos, não com sentimentos. Não mandou matar, não mandou condenar, nem nada, como a gente fala. É condenável? Sim, com as leis da terra, com as leis que nós conseguimos, porque é as únicas que a gente conhece ainda. Tem mais leis para a gente conhecer, que são as leis divinas. Amém. Então, um abraço para todos, boa noite, fica com Deus. Participação do Wellington Brasil. Obrigado, a gente fica muito honrado, né, quando ouve pessoas assim com uma voz tão serena, carregada de sabedoria. Então eu fico muito feliz de saber de que, de alguma maneira, né, a gente está sendo interpretado, né, adequadamente, para que não cometamos nenhuma injustiça com quem quer que seja. Brás? Gente, a palavra para nós é gratidão. É muito bom ter o Dr. Paulo conosco, nos anima, nos faz ter um horizonte mais bonito, e apesar da perversidade de tantas coisas que estão no mundo, nós não somos desse mundo, né, Dr. Paulo? Então que nosso olhar transcenda as nuvens, que nós possamos olhar para frente, olhar para as pessoas como irmãos e irmãs, e que a gente possa realmente fazer o melhor. Se cada um contribuir com o que tem de melhor, eu tenho certeza que de forma muito mais rápida nós vamos sair de toda situação negativa, de toda situação de morte, toda situação de tristeza que o país e o mundo se encontram. E isso é também uma atitude pessoal, e é muito bom tê-lo conosco, trazendo tanta energia boa, tanta força boa aqui para nós, realmente essa luz que nos ajuda a seguir em frente, essa luz que vem de Jesus. Obrigado, Dr. Paulo, grande abraço. Matheus, muito obrigado também, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser. Antes do senhor ir, doutor Paulo, nossa, eu vou ficar atento nas redes sociais dos grupos de oração da cidade. Quando o senhor for convidado para fazer um momento de oração, eu quero estar lá presente. Nossa, só as palavras que o senhor falou, meu coração já foi tocado. Imagina do ouvinte, você é besta, da hora que o senhor reza, capaz que todo mundo repousa. Obrigado pela participação, Brás Paulo, e até amanhã. Valeu! Boa noite a todos, né? Boa noite a todos nós aí, a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. E estamos juntos, com certeza estamos juntos. Até às 21 horas você fica sintonizado aqui na Rádio Clube 98 com o programa De Tudo Um Pouco. De volta a qualquer instante, Informativo 98.